Sejam bem-vindos, Chante Rodrigo, aqui com vocês para mais um vídeo, né, para inspirar você aí que tem depressão, tem problema com timidez, a vencer isso. E eu queria começar esse vídeo falando uma história para vocês. A história de um cara que poderia ter sido fracassado a vida toda. Uma história improvável. E a história é de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln é uma história de total superação. Ele era filho de sapateiros e um homem muito persistente. Sua história de fracassos começou quando, aos 23 anos, ele tentou um cargo na política e perdeu. Aos 31 anos, faliu seu negócio. Foi derrotado numa eleição para o legislativo aos 32 anos. Faliu novamente aos 34 anos. Aos 35 anos, teve que superar a morte de sua namorada. Teve um colapso nervoso aos 36 anos. Perdeu nova eleição aos 37 anos. Perdeu novamente as eleições para o Congresso dos Estados Unidos aos 43 anos, aos 46 anos e aos 48 anos. Perdeu a disputa para o Senado com 55 anos. Fracassou na tentativa de vice-presidente aos 56 anos e perdeu uma disputa senatorial aos 58 anos. Uma lista enorme, não é mesmo? Alguns podem pensar qual seria o próximo fracasso desse pobre coitado. Porém, aos 60 anos, Lincoln foi finalmente eleito presidente dos Estados Unidos e se tornou um dos políticos mais reconhecidos e admirados de todo o mundo. Já pensou se ele tivesse desistido? Então, antes de se sentir um fracassado e desistir, lembre-se da história de Lincoln, Abraham Lincoln. E por que eu estou contando essa história para vocês? Estou contando essa história para vocês porque ela é uma história de superação. Ela é uma história onde você pode pegar como fonte de inspiração. Se Abraham Lincoln tivesse desistido no primeiro fracasso, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, cara, ele foi eleito com 60 anos de idade. Quantos anos você tem? Você aí que está me assistindo, quantos anos você tem? Ele começou a vida política dele, a tentativa, né? Foi uma tentativa com 23 anos. Pensa, ele tentou e não conseguiu. 23 anos de idade. 23 anos. Tentou, não conseguiu. Depois, ele tentou novamente mais velho, não conseguiu. Depois, perdeu a namorada. Depois, teve um colapso nervoso. Tentou novamente com 60 anos de idade. 60 com 23... 37 anos depois, ele começou com 23 e 37 anos depois ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. E aqui, o legal dessa história de Abraham Lincoln não foi só ele ter sido eleito, foi que depois de eleito ele foi assim tido como um dos melhores presidentes que os Estados Unidos já teve. Tanto é que a história dele avançou fronteiras. Outras pessoas pegaram a história dele como uma inspiração. E aí eu quero saber de você. Onde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo de vida? Seu objetivo de vida qual é? Qual que é seu sonho? O que te motiva? O que te deixaria feliz se acontecesse na sua vida? Qual que é a sua fonte de inspiração? O que te motiva para continuar? Ou o que está te fazendo desistir? E aí eu quero que você pare para pensar o seguinte: você não tem que dar foco, não tem que perder seu tempo pensando no que te faz desistir. Você tem que criar um motivo, se você ainda não tem, para seguir em frente. Assim como Abraham Lincoln. Ele era um cara persistente. E aí eu vou encaixar uma outra palavra aqui, que é uma palavra que eu carrego para a minha vida. A palavra de ser incansável. Você vai ter que ser persistente. Além de ser persistente, você vai ter que ser incansável. Pega essas duas coisas. Eu não quero passar muitas coisas para
para você ser, porque você tem que começar passo a passo, devagar. Então, primeiro, você vai ser persistente para vencer a timidez e incansável. Você não conhece todas as possibilidades para vencer a timidez e a depressão. E eu vou te provar por quê. E isso é para você tomar como algo positivo, tá bom? Primeiro, você conhece os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra? Você conhece? Você já conversou com todos eles? Ou com todas elas? Já? Não. Lógico que não. É óbvio que não. Não tem ninguém que conheça todos os 7 bilhões de habitantes desse planeta. E se não tem ninguém, você também não é uma dessas pessoas, você tem infinitas possibilidades. Você tem infinitas possibilidades de inspiração, infinitas possibilidades de sair desse estado de timidez e desse estado de depressão. Porque timidez, não é você. Você não é tímido, você está tímido. Você não é depressivo, você está depressivo. Então pega uma história de superação, pegue algo que assim, que história legal, que coisa que me motiva. E segue em frente, coloca um objetivo, traça uma meta de vida. Sua meta de vida é o quê? Vencer a depressão ou vencer o que te causa depressão? Enfim, siga em frente, vá em frente. Desistir, jamais. E tem uma frase que eu assim, gosto de repetir ela muito, eu criei, é uma criação muito simples, eu juntei 2 palavras, move now, mova-se agora, entendeu? Move now rumo à sua melhora, à sua cura. Mova-se para você vencer a timidez e a depressão. Saia da zona de conforto, acredite sim que é possível, porque foi possível para muitas pessoas. Resta saber, você encontrar qual que é o seu possível. Existem o possível para várias pessoas. E qual que é o seu? Vamos juntos encontrar o seu possível? Vamos? O que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer para ajudar. Tamo juntos. Move now! Até o próximo vídeo.